Continuando a aula sobre classificação das ações, nós temos agora a possibilidade de termos aí a, 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 a continuidade em relação às acumulação e concurso de ações. Então, muitas vezes, quando nós falamos do processo de conhecimento, e agora é dele que nós estamos desenvolvendo, né? O processo de conhecimento é aquele que se leva ao juízo os fatos, os fundamentos, para que ele dê uma sentença declaratória, constitutiva ou condenatória. Ok? Muito bem. Falando de ação de conhecimento, ela pode ser, ter a seguinte classificação: concurso de ações ou cumulação de ações. O concurso de ações ele existe quando a parte tem a possibilidade de escolher qual tipo de ação ela vai propor. Certo? Aquela que melhor atenda aquilo que ela quer. Então, o concurso de ações se dá quando o titular do direito possui mais de um tipo de ação à sua disposição. Então, ele pode propor uma ação de despejo, ou ele pode propor uma ação de despejo acumulada com cobrança. Aí ele vai ver se interessa cobrar, se o valor vale a pena, se essa apuração não vai ser difícil, a pessoa não tem condições de pagar, então ele quer só o despejo. Ou então ele escolhe uma ação de conhecimento ou uma ação de execução, dependendo do que ele queira em relação àquele tipo de objeto, de pedido que ele vai fazer, ele vai dizer, eu quero esse tipo de ação ou aquele tipo de ação. O importante é que a parte tendo mais de um tipo de ação à sua disposição, ela vai analisar qual a melhor forma de análise ou de atingimento do seu direito objetivo. Então, eu utilizando essa ação, eu atinjo melhor o que eu quero ou eu vou utilizar esta? O importante aí é, eu não poderei utilizar as duas. No momento em que o autor opta pela ação A ou pela ação B, entrando com a ação e tendo uma decisão, ele não pode simplesmente dizer, olha, eu não quero mais essa ação. Eu quero agora discutir na outra ação. Aí não, isso não pode. Por quê? Porque essa ação transitará em julgado e o objeto dela é exatamente o mesmo. Então, se o objeto da ação A é igual ao objeto da ação B, apenas eu quis propor uma ação ou outra ação, isso é uma escolha da parte. Ou seja, quando o juiz decide o mérito, lembra-se disso quando eu falei lá das condições da ação, eu falei que as condições eram fundamentais para quê? Para que o juiz desse uma decisão de mérito. O que é uma decisão de mérito? Decisão de mérito é aquela em que analisa efetivamente tudo aquilo que o juiz que a parte quis que fosse analisada. Então, é extremamente importante termos sempre em mente isso, que a hora que o juiz decide o mérito de uma ação, ela jamais vai poder ser discutida novamente. Isso tem um nome que chama trânsito em julgado. Isso tem um nome que chama segurança jurídica. Logicamente, o trânsito em julgado é a impossibilidade de se rediscutir aquilo que já foi objeto de uma decisão judicial e que já esgotou todas as vias. Já houve sentença, já houve recurso, já houve, eventualmente, recursos para os tribunais superiores, tudo já foi discutido. E o judiciário decidiu daquela forma. Aquilo não poderá mais ser discutido. Então, no concurso de ações, significa eu tenho a possibilidade de escolher o modo pelo qual eu quero atingir o meu direito material. Então, ao optar por um, eu abro mão do outro. Por quê? Porque em ambas as ações, em uma ou em outra, eu vou discutir o mesmo objeto. E, ora, ao momento em que aquele objeto transitar em julgado, estará discutido. Imaginem só se nós pudéssemos ficar rediscutindo aquela matéria eternamente. Ora, os direitos jamais acabariam, né? Nós teríamos a possibilidade infinita de fazer com que aquela questão acabasse, né? E, na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, fazer com que tudo aquilo seja decidido definitivamente. Então, essas discussões não podem se perpetuar, né? Por isso mesmo, no momento em que se escolhe uma ação, abre-se mão da outra, ok? Então, quando nós
falamos de acumulação de ações, nós falamos na eleição pela parte de uma ação, do concurso, perdão. Cumulação de ações significa, ou acumulação de pedidos, né? Acumulação de ações ou de pedidos, porque cada ação é um pedido, e eu posso ter numa ação mais de um pedido, obviamente, desde que esses pedidos sejam oriundos dos mesmos fatos e tenham o mesmo objeto. Eu não posso juntar coisas diferentes numa ação, nem pessoas diferentes. Lembre-se bem, a ação é proposta entre autor e réu, autores e réus, pode ter aí um litisconsórcio, certo? Ou seja, mas nós temos aí a discussão de uma relação jurídica entre essas partes. É fundamental que essa relação jurídica exista, primeiro. E segundo, que os fatos que liguem essas pessoas sejam os mesmos, ok? Eu não posso fazer pedidos de ações diferentes com pessoas diferentes, ok? Se eu entro com uma ação, por exemplo, contra um banco que está me cobrando coisas absurdas, ou numa ação contra um banco que não me deixou entrar na agência, tocou o alarme como se eu tivesse armado, alguma coisa assim, causando um constrangimento, eu vou ter numa ação dois pedidos, dano moral e dano material. Ora, esse dano material e dano moral, ele tem origem no quê? No mesmo fato ou no mesmo ato, que foi causado pelo constrangimento causado no banco, né? Como eu estivesse passando no caixa de um supermercado, ou saindo de uma loja, e aí apita, o segurança vem, tira todas as compras que eu fiz, e aí no final se verifica que foi o caixa que esqueceu de tirar aquele detetor de metal, etc, etc. E aí eu sou exposto publicamente, aí eu entro com uma ação de dano moral e dano material, ou seja, eu vou acumular pedidos, eu vou pedir as duas coisas, porque, na verdade, é uma ação de dano material e uma ação de dano moral. E aí eu estou juntando as duas numa ação, por quê? Porque ela tem origem no mesmo ato ou no mesmo fato. Então, a acumulação de pedidos é a possibilidade de juntar numa mesma ação mais de um pedido, desde que eles tenham uma relação jurídica pré-existente, ok? Então, isso é extremamente importante que aí nós tenhamos, né? E quando a gente fala em acumulação de ações, isso visa o quê? O princípio da economia processual. Quando eu proponho, faço duas ações numa só, eu estou evitando o quê? De duas ações, de movimentar o judiciário duas vezes. Eu movimento o judiciário uma vez só por meio de um único processo, né? E aí nós temos isso interessante, né? Vou dar dois exemplos para vocês de acumulação de ações, além do dano moral e do dano material, né? O reconhecimento de filiação, por exemplo, né? Um filho entra com uma ação contra o pai de reconhecimento de paternidade, acumulada com petição de herança ou acumulada com alimentos. Então, o juiz vai dizer, olha, eu reconheço que A é filho de B e condeno B a pagar alimentos a A em razão do primeiro reconhecimento. Eu declaro que A é filho de B e condeno B a pagar pensão alimentícia, a fazer visita, ou o pai já morreu, ele declara que era filho e diz que ele tem direito a uma parte da herança por conta dessa sentença aqui de reconhecimento de filho, de filiação. Então, nós temos aí reconhecimento de paternidade acumulada com alimentos ou reconhecimento de filiação com petição de herança, né? Então, são duas ações diferentes. Muito bem. Quais são as espécies de acumulação? Três são as espécies, né? Nós temos a acumulação simples, quando há vários pedidos independentes e autônomos. Não esqueçam, eles são independentes e autônomos porque eu estou fazendo o pedido A e B, dano moral e dano material, mas a origem sempre no mesmo ato ou no mesmo fato. Nunca esqueçam disso. Segundo, pedidos sucessivos, quando entre eles há uma relação jurídica, de modo que o segundo pedido depende do acolhimento do primeiro. Eu repito, pedidos sucessivos, quando o juiz depende do acolhimento do primeiro para acolher
o segundo. Então, ele é sucessivo. Eu passo por um para depois ir para o segundo. Exemplo clássico, reconhecimento de paternidade acumulada com ação de alimentos. É óbvio. Se o juiz reconhece que ele é filho, passo 1, ele reconheceu. Passo 2, ele dá alimentos. Ok? Em contrapartida, se ele nega o primeiro dizendo, olha, A não é filho de B, não tem por que passar para o segundo pedido, que é alimentos. Por quê? Se ele não é filho, ele não deve alimentos. Então, entenderam? O pedido sucessivo, ele vai para o primeiro, se não der o primeiro, ele passa para o segundo. Ok? Ele só vai para o segundo se acolher o primeiro. Tá? Então, são pedidos sucessivos. Ok? E aí a terceira categoria, que são os pedidos eventuais, né? Quando o juiz substitui um pedido pelo outro pedido, ou seja, a parte faz um pedido dizendo, olha, eu quero determinada coisa, mas se ele não tiver, podemos substituir por outra coisa. Evidentemente que tudo se substitui por dinheiro. Né? Então, no final das contas, se eu tenho um produto e eu quero que seja entregue um produto, na verdade, se eu não conseguir entregar, eu serei condenado a pagar aquilo, o valor daquilo em dinheiro. Então, vejam bem, qual é o exemplo? Eu contratei para uma entrega, eu tenho uma empresa de café, por exemplo, e eu contratei para uma determinada empresa me entregar 5.000 sacas de café. Muito bem, num determinado momento, venceu a obrigação e ele não me entregou. Aí eu entrei com uma ação de obrigação de fazer, né? Ou de entregar, né? De fazer alguma coisa, ou de fazer a entrega das 5.000 sacas de café. E aí eu digo ao juiz, olha, eu gostaria que ele entregasse as 5.000 sacas de café, conforme está no nosso contrato, que é o que eu preciso. Mas, se ele não tiver, que essas 5.000 sacas de café sejam convertidas em tantos mil reais e dá o valor. E o juiz, então, vai determinar a parte que entregue. Se ela disser, olha, eu não entrego, eu não consigo entregar, eu não tenho condições de entregar, ou eu não tenho esse café, aí o juiz, então, superando essa entrega, constatando que ela é impossível, ele fará o quê? Ele passará para o segundo pedido, que é o pedido da entrega disso em espécie, em dinheiro. Ok? Então, na acumulação, tem que haver uma compatibilidade dos pedidos, ok? Uma compatibilidade dos pedidos, a competência do mesmo juiz e a identidade do procedimento. Então, 3 requisitos na acumulação, né? Nós acabamos de ver, na verdade, três espécies de acumulação: simples, sucessiva e eventual. Mas essa é uma classificação. A outra é a classificação referente às circunstâncias de admissibilidade dessa acumulação de pedidos, ou seja, para que os pedidos coexistam, para que eles possam ser efetuados numa mesma ação. Né? O que eu faço? Primeiro, eu tenho que ter a compatibilidade dos pedidos. É aquilo que eu estava dizendo. Os pedidos têm que ser compatíveis entre si, terem a origem no mesmo ato ou no mesmo fato. Eu não posso pedir coisas para pessoas diferentes, de objetos diferentes. Eu tenho que partimos de mesmos atos e mesmos fatos para que eles possam coexistir. Segundo, que a competência do juiz para decidir seja a mesma. Ou seja, o juiz que vai decidir o pedido A acumulado com o pedido B, ele tem que ter a competência para decidir uma coisa e outra. Eu não posso pedir, por exemplo, desculpem, eu não posso pedir numa mesma ação coisas que juízos diferentes dariam. Então, eu não posso entrar pedindo na vara cível, por exemplo, no juízo cível, coisas que envolvam parte de fazenda, tributos ou área de família. Então, eu não posso misturar as competências. Por quê? Porque o juiz civil tem uma competência e o juiz de família tem outra. Ora, se eu tenho, por exemplo, um dano moral, um dano material oriundo de uma relação familiar ou de agressões, eu tenho uma ação de divórcio aqui e uma ação de dano moral no civil, eventualmente. Né? E aí eu tenho coisas completamente diferentes. Se eu tenho a agressão, eu tenho um juízo criminal,
colocado nesse meio, então competência criminal com competência civil. Então, o juiz que decidirá esses pedidos cumulados, esses pedidos somados, tem que ter a mesma competência. Então, ou é juiz civil, ou é juiz de família, ou é juiz que faz parte da área de fazenda pública, por exemplo, né? E a terceira é a identidade de procedimentos. Eu tenho que optar. O procedimento tem que ser um só para as duas. Tá certo? Eu tenho que fazer um procedimento que obedeça o mesmo rito. Hoje, logicamente, o Código de Processo já permite que haja uma interação melhor dos pedidos. Então, isso é extremamente importante. E aí nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que nós temos esses 3 requisitos para a coexistência. O juiz tem que ser competente para decidir todos os pedidos. Segundo, os pedidos têm que ser compatíveis entre si, eu tenho que pedir coisas que tenham origem no mesmo ato ou no mesmo fato, não se esqueçam nunca disso, né? E também nós temos a identidade de procedimentos, né? E aí, e tudo isso existe para quê? Qual a finalidade do cumprimento desses requisitos? Que se evitem decisões de caráter conflitante. Eu não posso pedir coisas para juízos diferentes. Eu tenho que pedir os pedidos compatíveis para quê? Para quando ele decida alguma coisa, não haja conflito entre aqueles pedidos ou entre juízos, né? Ele não pode decidir coisas que não estão fora da sua alçada de competência. Então, o que o juiz tem que evitar são decisões conflitantes, né? A acumulação de ações, e por último, e finalmente encerrando aqui essa parte da classificação das ações, a gente pode falar sobre reconvenção. O que é reconvenção? A reconvenção é a ação do réu contra o autor no mesmo processo. Então, o autor propõe uma ação contra o réu. Tem um objeto. Esse objeto pode ser questionado pelo réu na mesma ação, propondo dentro da mesma ação uma ação contra o autor. Então, a reconvenção é a ação do réu contra o autor numa mesma ação, na mesma demanda, ou seja, para evitar conflito de decisões, que 2 juízos decidam de forma diferente. E aí não se sabe o que cumprir, ok? Então a reconvenção existe justamente para isso. E o objeto tem que ser o mesmo. É a mesma coisa que o autor cobrar, A cobra do B uma determinada importância, né? E o B vem e diz, olha, ele está cobrando indevidamente, eu não só já paguei, como agora eu estou cobrando em dobro, porque ele está me cobrando equivocadamente, que é o que diz o Código Civil. Quem cobra equivocadamente pode ter que pagar a dívida em dobro. Então, ora, se o autor promove uma ação contra o réu, cobrando determinado valor que já foi pago, de repente ele por um descontrole esquece, propõe ação, o réu entra com a reconvenção na própria ação, dizendo, olha, eu não só já paguei isso, e aqui está o comprovante, demonstra, como eu quero esse pagamento em dobro. Por quê? Porque ele está cobrando algo de forma indevida, ok? Então, nessa classificação das ações, nós temos aí o concurso das ações, quando mais de uma ação se põe para o pagamento, ou então a acumulação de ações, quando nós temos mais de um pedido na mesma ação. Sempre lembrando que esses pedidos têm que ter origem no mesmo ato ou no mesmo fato, ok? Em que ele pode ter as espécies, né? Simples, eventual e sucessivo, né? Na medida em que eu já expliquei, mas não vou repetir. Também, para falarmos da compatibilidade entre os pedidos, que tem que ter a mesma origem, o juiz tem que ser competente e o procedimento delas tem que ser o mesmo, ok? Isso é importante. E também, para finalizar, a reconvenção, que é a ação do réu contra o autor na mesma ação, para evitar decisões conflitantes. Ok, pessoal? Então, nessa aula de hoje, dia 14 de abril, é essa a matéria, ok? Nos vemos, então, na próxima aula do dia 17. Obrigado.